constelação, ela é uma ferramenta que traz luz, traz alguns bloqueios que você tem na vida, algumas coisas que você está tendo dificuldade, e muitas vezes não é nem por uma questão sua, é por uma questão de um familiar seu, de uma ancestralidade que tem aí por trás. E a constelação, ela mostra isso. Ela ensina a gente a olhar para isso. Ela não resolve problemas, né? Ela traz isso à luz e você aprende a lidar com isso. Geralmente quem busca constelação é alguém que tem um trauma, alguma coisa, ou não? Qual é o perfil, Janira? Tem um perfil? Não tem um perfil específico. As pessoas têm dificuldades com algumas coisas, às vezes um trauma, às vezes uma doença. São inúmeras possibilidades, assim, para procurar uma constelação. Vinculou muito a constelação com algo espiritual, religioso, não é? Se Tem alguma coisa a ver? Não, não tem a ver. Pode explicar um pouquinho, por favor? Porque existe a constelação que é feita em grupo, tradicional, ela coloca representantes no campo morfogenético, que esse é comprovado cientificamente. O que é o campo morfogenético? É o campo onde a gente coloca os representantes. E esses representantes, eles começam a ter atitudes parecidas com a pessoa que ele está representando. Isso não é espiritual, isso é energético. Né? É um campo morfogenético que foi descoberto. Sim, foi descoberto por Rupert Sheldrake. E é por isso que as pessoas relacionam isso com o espiritismo, com o espírito. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nem religioso, não tem nem cunho religioso. É ciência. Ciência. E aí, explica um pouco a situação. Então, a pessoa entra, ela começa a sentir as sensações como se fosse a outra pessoa? Como que é? É assim, uma pessoa vai constelar, por exemplo, uma doença. Ela está com uma doença. E aí, ela escolhe pessoas que estão naquele ambiente para ser... as pessoas que estão no ambiente, elas foram para lá para ser representantes. E aí, ela escolhe uma pessoa para representar a ela, a doença, os pais. E é instintivo? Vai puxando? É uma coisa... Só quem está lá que sabe o que acontece. A pessoa entra no campo, ela sente. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que a mãe tem um problema na perna direita. O representante entra com dor ou mancando e sente a dor? Perna direita. E sem ela falar? Sem falar. Ninguém nem conhece. Sente a dor? Sente. E acabou, a dor vai embora? Não tem mais nada. E aí, eu cheguei com a dor, a perna machucada e a dor. O que a constelação faz ali? Então, aí a gente vai para a questão essencial, né? Que Bert, que foi a pessoa que criou a constelação, fala que o essencial é o que conta. Sim. Então, a gente vai para a questão essencial. Muitas vezes tem a mãe lá com a dor na perna, tal, mas tem uma questão que está essencial, que está gritando, que é mais importante do que até a doença dor que a pessoa foi levar lá para ser constelada. E aí é olhar para isso, acolher, né? A gente geralmente fala que a gente tem que acolher aquilo e aprender a lidar com aquilo dali para frente, né? Ter conhecimento, né? A gente tendo consciência de que existe aquilo, que de repente é uma lealdade que você tem por um ancestral, e aí você aprende a entender isso e seguir com consciência. Tem eficácia? Você já vê muita eficácia no processo? Ah, já, bastante. E Janira, é vinculada a constelação aos ancestrais, certo? Eu lembro que... Não, as pessoas falam muito da constelação porque você tem que honrar... Não, você trabalha a sua ancestralidade. Porque é onde está a sua raiz, certo? Eu te pergunto, a ancestralidade dos meus filhos está naquela família ou cria uma nova? Eu me torno o ancestral dos meus filhos? Não. Nunca? Pela constelação? Nunca. Não. O que muda é o quê? Seus filhos são adotados. Sim. Então, eles têm pai e mãe. Sim. Inclusive, biologicamente. Isso, biologicamente. Quando a gente fez a sua constelação, que a gente sempre falou muito evidente, assim, era de que você tinha que reconhecer, isso, né, é verdade. E eu faço. os pais deles, porque eles
nasceram, eles deram a vida aos seus filhos. E a partir daquele momento que eles não puderam estar presentes, não serem julgados por não estarem, e você fazer o seu melhor daqui para frente. Você não é ancestral. Mas eu entro na constelação. Você entra na constelação, você é o pai. Então eu faço parte da constelação deles. Sim, mas não da ancestralidade. Não, mas aí que eu te falo, eles acabam dentro da constelação deles, a gente acaba entrando. Sim, sim. Isso também é um movimento. Com certeza. Agora, por exemplo, ensina-se, tá? A intenção da ancestralidade é o quê? Você consegue curar o quê? Feridas? Muitas coisas. Por exemplo, uma mulher pode vir com uma questão para ser constelada de que ela não consegue encontrar um marido bom. Ela só atrai pessoas ruins. E aí você bota isso no campo e aí vai mostrar o quê? A mãe, a avó, a bisavó tendo relacionamentos ruins. Com certeza. Repetições, romper repetições. Por exemplo, meus filhos, tá? Vou falar das duas meninas. Eu gosto de falar no caso deles porque eu não lembro que eu não queria. Você fala assim, pô, Altair, eu adotar. Você tinha uma visão. Até o adotar é complicado, né? Você fala, porque ele não pertence. Exato. Eu espero ter mudado um pouco sua visão com o tempo, né? Porque eu mudei muita visão com os meus filhos com o tempo. Mas, eu lembro que você falou assim, Altair, daí deu. Assim, os 4 que seguirão com a vida desses 3. Os 4. Ou seja, de uma certa maneira, eu me conectei a eles também. Sim, com certeza. E isso não tem nada a ver com ancestralidade nenhum nem outro. Não. Não, aí é a alma, né? É a alma. É a alma da gente. Mas a gente se conecta, então Sim. a gente tem uma conexão. Janira, você acredita que daí eu falei, volta, porque o histórico da família biológica deles não é nada lindo. Não. O que a gente está fazendo, que é um trabalho, isso pode corromper um ciclo? Pode. Isso pode trazer paz para eles e não deixar que... Isso também faz parte da constelação, Janira? Com certeza. Com certeza, porque muitas vezes, por exemplo, eu não sei qual que é o histórico da família. Não, é assim, como você falou. Maus relacionamentos, abuso, tá. Eu falei assim, e eu penso comigo, esse ciclo acabou lá. Aqui é outra história. Sim, eu outra acho história. Que a minha construção familiar, a minha educação está permitindo que elas entendam que são pessoas dignas, são pessoas que merecem ser respeitadas. Isso é uma quebra? Sim, com certeza. É uma quebra até do que eles vão acreditar. Daquilo que é bom. Isso ajuda também. Com certeza. Porque a gente não nega a biológica, nunca. Até Não. porque eles tiveram consciência. Só que eles têm de hoje, que é muito interessante, que é daqui pra frente eles têm uma nova história. Então, eu tive aquela história, pra eles já tá assim, Janira. Legal. E Você assim, ser grato. E assim, obrigado. Mas a gente fala, eu sou grato porque se eu não tivesse eles, eu não teria eles. Não teria eles. Mas assim, eles já entendem que assim, foi uma fase e acabou. Isso também é uma ajuda no processo. Então, ou seja, de uma certa forma, eu e o Beto, a gente ajuda na constelação deles. Sim, com certeza. A prosperar. É uma consciência que está sendo colocada agora para eles, né? Uma nova consciência. E por acaso, você acha que, por exemplo, os traumas, as questões são trabalhadas. A carga genética, a carga de energética desta família biológica, com a educação que a gente está dando, isso pode quebrar e também ficar lá? Ou você acha que não tem nada a ver com a constelação nesse caso? Pode ser que em algum momento, se isso não for uma coisa acolhida de verdade no coração deles, no sentido de obrigada pela vida que eu recebi e tal, pode ser que em algum momento alguma coisa aconteça que mostre que um deles tenha uma certa lealdade àquele sistema deles. Sim. Mas você traz consciência nova para eles. Que também é. E assim, vai ser mais fácil para eles discernir o que é essa lealdade, um amor cego, de repente, para eles seguirem em frente de uma forma mais saudável. Tá. Tirando agora meu exemplo. Janira, você acredita que a constelação, ela traz paz? Acredito. O que você vê na constelação que você acha que muda nas pessoas? Consciência. Consciência. Janira, você acha que tem muito profissional picareta? Muito.
Tá acontecendo isso agora? Muito. Para se tornar um profissional, tu precisa do quê? Então, na verdade, eu costumo dizer que eu tenho 2 formações em constelação. Sim. E eu não me chamo de consteladora. Né? Você acha errôneo esse termo? Não é questão de ser certo ou errado. Eu não me sinto a ponto de sair, por exemplo, que nem eu fiz com você, eu faço com algumas pessoas, eu não trabalho, não vivo de constelação. Eu tenho conhecimento. Eu costumo dizer que a filosofia sistêmica é uma filosofia de vida mesmo, né? Então, eu vivo o sistêmico. Você aplica. Na minha vida, em primeiro lugar. Então, tem pessoas que fazem 32 cursos assim, de formação e não conseguem colocar isso em prática. E aí são os maus profissionais.